Amém. Quando Deus nos criou, começou a doar, fez um mundo todo especial, fez o céu e o mar, nos deu tudo que há, debaixo de seus pés, e então o homem pecou, e tudo podia acabar, mas Deus de novo deu o seu filho em meu lugar. Sei que agora tenho perdão e que por seu amor hoje sou livre. Na cruz eu encontrei salvação. Sua entrega de amor é um presente de Deus pra mim. No caminho que andei, muitas vezes caí, quantas vezes eu quis desistir. Não podia entender como alguém como eu merecia ter seu perdão. E então eu pude enxergar quando meus olhos abriu. Não merecia este amor, mas Cristo me socorreu. Sei que agora tenho perdão e que por seu amor hoje sou livre. Na cruz eu encontrei salvação. Sua entrega de amor é um presente de Deus. Sei que agora tenho perdão e que por seu amor hoje sou livre. Na cruz eu encontrei salvação. Sua entrega de amor é um presente de Deus pra Que música linda, Pamela. Muito obrigada. Quantos presentes que Deus nos dá. Pensando nisso, serviu muito bem para esse momento, que é o nosso momento das ofertas e dízimos. E nós lemos em 2 Coríntios 9, cada um dê conforme determinou no seu coração.
não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. A entrega dos nossas ofertas e dízimos é um ato de adoração e nos dá a oportunidade de responder com gratidão pela graça, amor, misericórdia, salvação. É um momento agora de colocarmos a nossa fé e a confiança em Deus, e Ele nos dará tudo o que precisamos. E também haverá mantimento na sua casa. E eu ouvi que o plano é que, se nós tivermos suficiente ofertas, nós poderemos trocar o carpete até o final do ano. E Deus merece, não merece? Depois de tantos presentes, depois de tantas bênçãos, depois de tudo que Ele fez, a casa dele merece o melhor. Que possamos ser generosos nesse momento e que haja mantimento na casa do Senhor. Oremos. Querido Deus, muito obrigada por todos esses presentes tão lindos que o Senhor nos dá. Pela salvação, por tudo que o Senhor nos dá a cada dia, pelo mantimento na nossa casa, porque nada nos falta. Que possamos pensar e planejar, não deixar para a última hora, mas planejar uma oferta de gratidão, porque o Senhor merece tudo. E nos colocamos, Senhor, nas Tuas mãos. E que possamos, nesse momento, adorar o Teu nome, com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Feliz sábado, irmãos. Eu queria muito chegar aqui e falar assim: nossa, minha voz está recuperada, mas ela não está ainda. Então eu vou falar muito assim, ó, para vocês poderem me escutar. Vocês conseguem me entender, não conseguem? Amém, glória a Deus. Esse é um momento muito especial, um momento de juntos louvarmos o nome de Deus, tá bom? Mas sempre quando a gente está aqui todo sábado, a gente vê uma estrutura muito bonita, né? A gente vê a banda, a gente vê o vocal se ajeitando aqui, a gente vê microfones aqui também disponíveis, inclusive para botar no violão que não está funcionando. A gente vai achar que um violão, esse violão tem que soar, gente, em nome de Jesus. E a gente vê essa estrutura bonita aqui, mas só existe um motivo disso estar acontecendo aqui. Qual é esse motivo? Para a gente estimular vocês a adorar a Deus. A gente não está aqui para se apresentar. A gente está aqui só para estimular vocês a adoração. Porque a adoração, ela é tão linda quando todos, vocês podem ter certeza que as vozes de vocês é muito mais bonito do que só a gente cantando aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: Marlos, mas eu não sou afinado, Marlos. Eu não sei cantar. O meu dom é outro. Eu gosto de pregar, eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de estar na recepção. Queridos, entendam uma coisa: Deus, Ele tem um louvor perfeito lá no céu. E Ele está lá sentado no trono dEle. E vem os anjos com perfeição adorando Ele. Mas existe um momento que Ele para e inclina seu olhar. Quando Ele vê um pecador louvar de coração. Não existe voz mais bonita do que a voz que o seu coração quebrantado, de uma semana difícil, de uma semana, ai Deus, não existe. Deus olha e fala: olha, ele está tentando, ele está conseguindo, e ele escuta esse som. É este som que nós vamos doar, é esse som que nós vamos entregar para Deus nessa manhã, tá bom? Nós vamos cantar o primeiro louvor, o nome dele é Chuva de Bênçãos. Quantos conhecem o louvor? Cuidado, Chuva de Bênçãos. Amém? Vamos colocar de pé para cantar esse louvor? Amém, glória a Deus. Que nós vamos receber nessa manhã chuvas de Deus mandadas do céu. Só vocês vão cantar agora. Mais uma vez esse coro, todos juntos. Sim, chuva de bênçãos, cante com firmeza. Chuva de bênçãos do céu, toda somente nós temos. Chuvas oramos a Deus. Nós temos Verdade, paz e perdão. De bênçãos
presença de Deus, amém. E Ele está disposto a derramar chuvas para abençoá-los. E eu creio que Ele está presente aqui. Eu creio que o Santo Espírito de Deus está passando por cada banco, conhecendo cada realidade, visitando cada coração, porque a glória de Deus se faz presente aqui. E quando nós acreditamos de fato nisso, a nossa postura é diferente, o nosso louvor é diferente. Vamos louvar com o coração grato, porque Ele está aqui, o Deus do universo está aqui do seu lado. Quando ouvimos do amor que Deus nos tem, as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos que esse amor vai mais além. nosso Deus é fonte sempre a jorrar De bondade, esperança e de paz, seu olhar de compaixão, alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Só vocês, o coro. Sua glória encherá este lugar, sua luz inundará os corações, seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz encherá nosso Hoje é dia de louvar o Criador, louvar o Criador, de lembrar das maravilhas que Ele fez, de honrarmos Sua glória pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Esse é o momento da glória, Deus. Sua glória encherá este lugar, sua luz inundará os corações, Seu poder não tem limites. seu poder inabalável, seu amor Não existe escuro que a sua luz não possa clarear. sua luz preencherá nosso viver. Vamos cantar mais uma vez esse coro. Sua glória encherá esse lugar. Sua glória encherá este lugar, sua luz inundará os corações, seu poder inabalável, seu amor incomparável.
nós sentimos Ele assim, dessa forma. Mas haverá um dia, e isso não é o Marlos que está falando não, é a promessa do próprio Deus. Haverá um dia que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá pranto, não haverá luta, nem dor. Além do rio, existe um lugar para mim e para você. Além do rio, nós não teremos mais despedidas. Além do rio, nós teremos uma vida a qual nem olhos nem ouvidos imaginam e veem. Vocês podem cantar. Tenho ouvido de uma terra linda cantar, Mas canta refletindo nessa letra. de um lugar onde a felicidade é total. Acredite em cada palavra que você está cantando. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Está mais perto do que a gente imagina. Tão cansada estou da vida aqui neste lar, Derrame suas lutas para Deus, Ele está pronto a te ouvir. e meus braços fortes já não podem remar. Vamos colocar de pé. Aleijados e feridos por tantos dias, querem mais amor naquele porto encontrar. Sua congregação. Cante com certeza. A paz que esse mundo nunca pode nos oferecer. Já sonhado com aquelas moradas, Que olho algum aqui não viu e nunca verá. Grandeza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como um cristal. encontro dos sentimentos. É o encontro de irmãos de fé redimidas, com paixão inevitável será final. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. E com Jesus irei Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É sempre uma honra, um privilégio poder louvar a Deus e adorá-lo aqui, no lugar que chamamos de sua casa. Temos o costume, um projeto muito especial, apropriado, de orarmos por duas famílias.
E mesmo quando as famílias não estão presentes, nós temos notado que elas valorizam muito esse momento e pedem para manterem os seus nomes na ordem que já estava estabelecida. Por isso, hoje, por exemplo, à minha direita eu deveria ter aqui o Jorge, a Rosane, a Nia, a Matnan e Gabriel. Nós temos orado muito pela Nia. Ela teve um acidente muito violento lá na Flórida, na Califórnia, e falei esse nome por engano, né? Esse nome não dá para se livrar. Mas ela, segundo soube, já teve alta do hospital e está agora em recuperação, né? Reabilitação e etc. Mas a família do Jorge pede pela recuperação da filha, a Nia, que já deixou o hospital, mas necessita de cuidados médicos e fisioterápicos. Pela contínua proteção divina para a família e forças para apoiarem a filha. À minha esquerda deve ter o Rogério, a Salete, está aqui, né? E o Henrique, por favor, vocês vêm aqui. O Rogério não está conosco, mas é uma família muito querida também, que nós temos. No meu papel está aqui. Mas tudo bem, nós queremos agradecer a Deus pela presença de vocês e sempre rogar que as bênçãos estejam sendo derramadas na vida de vocês. No caso do Rogério, da Salete e do Henrique, pede pela saúde, sabedoria, bênçãos divinas para a família neste país e no Brasil. E um pedido muito especial da dupla que está aqui, que o Rogério entregue sua vida ao Senhor e que os planos da família estejam em sintonia com a vontade do Pai, né? A pergunta é: você gostaria de expressar alguma mensagem para Deus ao vir aqui à frente? Isso demonstra publicamente também o seu desejo de que uma bênção seja levada por Deus, pelos seus anjos, a alguém que você está pensando e orando por essa pessoa, e também para você pessoalmente. Eu gostaria de convidá-la para vir à frente. Venha expressar esse desejo. Uma forma de agradecer a Deus é a oportunidade de adorar a Deus em um ambiente tão agradável. Eu venho a ti Costumamos ter o nosso almoço, para pedir tão agradável de confraternização. Pedimos para agradecer a Deus cheios de gratidão. Vamos juntos falar com o Senhor através da oração. que teu amor me satisfaz, tua proteção no teu viver se faz, Pai, quero sentir Diz assim: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião,
e a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. É com esse Deus que vamos falar. Deus nosso Pai, estamos agradecidos pela certeza que a Tua palavra nos dá de que Tu podes e desejas sempre estar ouvindo as nossas petições, satisfazer as nossas necessidades. Senhor, é bom estar aqui entre amigos, mas como já cantamos, é muito importante sentir a Tua presença conosco, a Tua glória, a presença dos Teus santos anjos. Isso enriquece o nosso louvor, nos dá mais segurança na adoração, porque isso fortalece a nossa fé, de saber que nós estamos adorando um Deus vivo, e na verdade, aquele que nos criou. Senhor, lembramos dessas duas famílias, que uma não está aqui, mas nós pedimos que as Tuas bênçãos cheguem até onde eles estão, principalmente com a Nia, que depois de um acidente tão violento, agora está em fase de recuperação. Nós Te louvamos por isso, e pedimos que Tu continues colocando no seu corpo a sua saúde de volta. Pedimos também pelo Rogério, pela Salete, pelo Henrique. Senhor, que eles também recebam as Tuas bênçãos, que coloquem a vida em sintonia com a Tua vontade. É o pedido deles. Que o Rogério possa reconhecer também a grandeza do Teu amor por ele e a Tua misericórdia, e que reserve um pouco mais de tempo para Ti. Senhor, aqui que viemos nos demais, as Tuas bênçãos nós Te agradecemos, Te louvamos, e ao ouvir a Tua palavra, que o nosso coração seja enriquecido e a nossa fé fortalecida através do Teu servo, pastor Gerson. Pois Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vocês estão retornando ao banco, o pastor Gerson estará vindo para cá, para a mensagem de hoje. Hoje nós temos a lição 11, da adoração em família, e eu gostaria muito de saber, você já entra em contato com a irmã Marli, se você leu o livro Orientação da Criança. Nós queremos preparar, conforme foi prometido, um certificado para você. Portanto, procure a irmã Marli e confirme se você leu o livro Orientação da Criança. Número 2, se o seu nome você já deu para esses momentos de oração que temos aqui no culto, continuaremos essa lista. Se você ainda não deu, nós temos o prazer de incluir o seu nome para que juntos oremos por você até o final do ano nesse projeto especial. Pastor Gerson, que Deus abençoe ricamente nesse momento. Obrigado, pastor. Um feliz sábado a todos. É bom poder estar com vocês. Infelizmente, não pude participar de todos os sábados, acompanhando aqui o culto, mas tenho recebido assim algum feedback, né, do prosseguimento desse programa. Estamos chegando no final dessa série, é o penúltimo tema, e para mim foi muito bom receber esse encargo, primeiro porque era só um capítulo, acho que foi mais fácil essa semana, né? Segundo, porque o tema é um tema muito importante, tem algumas dicas assim muito boas de como a irmã White sugere que nós possamos desenvolver a espiritualidade nos nossos filhos, na nossa família, e um tema que eu aprecio muito, que é o tema do sábado.
Então, estamos dando prosseguimento a essa programação. E eu lembrei, logo quando fui convidado para apresentar esse tema, eu fiquei pensando, mas eu vou participar do programa, não tinha visto ainda qual era o tema, mas falar sobre educação de filhos, adoração em família, é um assunto meio complicado, porque eu só gosto de falar daquilo que eu pratico. E quando você começa a falar de educação de filhos, dá a impressão que você é um especialista, né? E eu não entendo nada de educação de filhos, tá? Formada em pedagogia, Leila. Eu não entendo nada de educação de criança, desenvolvimento de adolescente. Não tenho a mínima noção. E eu me lembrei dessa história. Dizem que havia um sábio, um príncipe muito sábio no Oriente, e que ele não tinha filhos, mas tinha 6 regras de ouro de como criar filhos. Depois o tempo passou, ele ficou idoso, e a essa altura ele tinha 6 filhos, só que não tinha nenhuma regra. E parece que as coisas que a gente planeja nem sempre funcionam bem na nossa casa. Mas é um desafio para todos nós tentarmos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, procurando cumprir o seu propósito para nós. E como pais, ou avós agora, tentar de alguma maneira influenciar o desenvolvimento, principalmente o aspecto espiritual dos nossos filhos, netos, da nossa família. Eu não sei quantos de vocês costumam assistir ou já ouviram algumas apresentações desse que se chamam de TED Talk. E eu estava numa reunião que eu sou secretário de desenvolvimento de liderança aqui no escritório, e eu mencionei uma ideia que a gente ia desenvolver nos próximos meses, isso já faz algum tempo, e eu disse que as apresentações seriam estilo do TED Talk. E quando eu falei isso, o pastor Ted estava do meu lado e perguntou, do tipo que eu prego? Aí eu tive que dizer para ele, não, pastor, um pouquinho mais curto. Só 20 minutos no máximo, as apresentações. E uma delas é desse escritor chamado Pico Iyer. Ele é de origem asiática, mas estudou na Europa e vive na América há muito tempo e morou em outros países também. Bem, ele adora viajar. E nesse TED Talk, num deles, que tem alguns, se vocês quiserem checar, esse The Art of Stillness, ele menciona como ele se apaixonou por viajar e descobriu que o mais importante não é muitas vezes você ir para um lugar exótico, mas é tomar tempo para você mesmo. Essa semana eu viajei bastante, eu estive em 3 países, e num país que eu planejava ir, sonhei, desde que eu era adolescente, eu sonhava conhecer Costa Rica. Sabe por quê? Uma razão muito especial. Bem, é um país muito bonito. Tem 3 coisas importantes para você ver em Costa Rica, se um dia você for lá. São as montanhas, as cidades antigas e as praias. É um dos poucos países no mundo que você pode ver o amanhecer e ir à praia no Atlântico pela manhã e de tarde desfrutar a praia no Pacífico. Só que eu fui a Costa Rica essa semana e nem vi a praia. Estava sentado no corredor, nem do avião eu vi. E saí ainda era noite. Visitei 3 países essa semana e só foi trabalho realmente. Quando chega o final do ano, nessa época, muitos dos nossos colegas aqui do escritório viajam, voltam para o seu país de origem. E aí, quando a gente se reúne em janeiro, na nossa primeira reunião, pelo menos no nosso departamento, tem um relatório de onde você passou as férias. E a gente ouve as coisas mais incríveis, né? Países exóticos, férias, né, fabulosas. E eu relato, eu fui para Colômbia, não Colômbia, Columbia, Maryland, né, e passo aí as minhas férias. O melhor lugar para eu passar minhas férias é em casa, aí que eu realmente descanso e desfruto. E você, na sua vida espiritual, encontra tempo realmente para relaxar? A nossa vida, independente da função que você tem, do trabalho que você tem, é tão corrido. Será que ter um tempo de descanso é importante? Eu tentei fazer uma pesquisa essa semana, pastor Tim, sobre o que irmão White fala sobre o sábado. E aí eu descobri que tem 13.167 referências. Eu parei por aí, anotei o número e disse, vou voltar à orientação da criança, que já está selecionada aí, algumas citações muito importantes já estão aí selecionadas para a gente meditar. Mas o que vocês acham? É um tema importante?
muito importante, não há dúvida. Durante a leitura dessa semana, um dos textos que a gente encontrou foi esse, né? Durante toda a semana, tende em vista o santo sábado do Senhor, pois esse dia deve ser dedicado ao serviço de Deus. É o dia em que as mãos devem descansar dos empreendimentos mundanos, em que as necessidades da alma devem receber especial atenção. Eu estava falando desse TED Talk, né? E esse autor, que escreve sobre países e viagens, ele diz o seguinte, que ele tem amigos no Silicon Valley, profissionais que trabalham aí na área de informática, e existem muitos profissionais do Silicon Valley que tomam semanalmente 24 a 28 horas de sábado. É essa a expressão que eles usam. Eles guardam o sábado semanal, mesmo que não creiam em Deus, mesmo que não sejam religiosos. E esse autor, ele faz referência ao costume antigo dos hebreus e à guarda do sábado, ele menciona. E quão importante é para nós hoje tomarmos tempo e pôr à parte algum tempo, periodicamente, e o princípio bíblico é semanal, e ele usa essa ilustração para demonstrar a importância do descanso semanal, em que esses profissionais que trabalham na produção de apps e softwares e sistema para você ficar cada vez mais engajado, envolvido online, eles tiram um sábado livre e desligado da conexão com a internet. É interessante isso, né? Eu até peguei um app, não faz muito tempo, que calcula quantas horas você passa cada dia ligado aí na telinha, né? Mas sabe o que eu descobri? O app estava me levando a checar várias vezes quanto tempo eu estava passando, e eu estava passando mais tempo. Parei de usar. Tem um outro problema que, por viajar, principalmente por mudança de horário, né, de time zone, dificulta o sono, né? E aí tem app para isso também, para regular o seu sono. Você sabia, agora vem o momento você sabia, né? Lá em casa a gente tem, quando se reúne os filhos, né? A gente tem os momentos, você sabia que, esse é um deles, anote aí, você sabia que o mais importante não é quantas horas você dorme, mas se você completa os seus ciclos do sono, porque tem um ciclo, né? Um sono mais superficial e depois tem um outro mais profundo. A gente sonha, os sonhos ocorrem mais nessa parte mais superficial. E cada ciclo leva cerca de 90 minutos. E você já percebeu que às vezes você acorda, mas não está na hora. Olha o relógio, ainda falta 40 minutos. Daqui a pouco soa o alarme. E você estava bem, mas você dorme de novo, daqui a pouco soa o alarme. E aí você acorda assim meio indisposto, né? E parece que o dia não começou bem, exatamente por isso. Porque tem um ciclo. E se você acorda e desperta, quando você não está na parte melhor do seu ciclo, você se sente mal, mesmo que tenha dormido mais. É interessante isso. Tem app que ajuda isso também. Você põe a hora que você quer acordar e o app vai te despertar no momento melhor para você, 10, 15 minutos antes, talvez do horário que você pôs, mas para que você desperte bem. Aí eu comecei a checar como estava o desempenho, né, do meu sono, e percebi que eu estava ficando preocupado, e aí já não dormia direito por causa disso. Parei de usar o app também. Bem, em resumo é o seguinte, a tecnologia é boa quando te ajuda, mas muitas vezes atrapalha, tá? E nós temos que tentar tirar vantagem daquilo que a ciência, a tecnologia nos oferece, mas não podemos ser dominados por ela. E o sábado é um bom exemplo disso. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás a gente se reuniu, a família, para o final do ano, né, o Natal e Ano Novo, e eu sempre digo, quando alguém me pergunta, onde é que você vai passar o Natal, Ano Novo? Em casa. Não vai encontrar, eles vêm. Porque se não vier, não encontro com eles, né? É em casa que a gente passa o Natal e o Ano Novo agora. E entre Natal e Ano Novo, pelo menos uma semana, estamos aí todos juntos. Como que você consegue desligar? E às vezes, quando a gente reúne a família toda, e já fizemos isso algumas vezes, põe aí em cima da mesa, todos os seus equipamentos eletrônicos estão conectados com a internet, né? Agora tem até carro, né? Geladeira, mas estamos falando de tablet, computador e telefone, tá? E numa família de 4 casais,
você tem aí dezenas, tá, de equipamentos que estão conectados. E o que você faz com tudo isso? Você olha para eles constantemente, várias vezes por dia. E eu garanto que tem muito, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui põem o telefone embaixo do travesseiro ou em cima do criado mudo? Não precisa confessar agora. Eu sei que muitos fazem, e Deus sabe quem você é. Eu sou culpado também. Muitas vezes fazemos isso. Checamos o e-mail, ou o WhatsApp, ou os textos, dezenas de vezes por dia, ou centenas talvez. E no sábado, é difícil desconectar também. O irmão White está falando que nós precisamos tomar tempo. Esse é o dia em que devemos dedicar a nossa vida a Deus. Pense no mandamento do sábado. Bem conhecido, né? Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás todos os seus trabalhos. Quando é que começa a guarda do sábado? Ou a guarda do 4º mandamento? Na sexta-feira? No pôr do sol? Não, não é isso que está dizendo aqui, não. O que diz aí? No primeiro dia da semana, porque 6 dias trabalharás. Para você realmente guardar o sábado, tem que começar a observar o 4º mandamento no primeiro dia da semana. 6 dias trabalharás. Você já pensou quantas palavras a Bíblia usa para descrever o sábado? Você já prestou atenção como geralmente a gente ilustra os 10 mandamentos? Quase todos os quadros dos 10 mandamentos, ainda essa semana entrei numa igreja que tinha aí os 10 mandamentos. 4 de um lado e 6 do outro. Por que a gente faz assim? Quando você vê um desenho ou um quadro da lei de Deus. Por quê? Já pensou? Por que não é 5 e 5? Não seria mais lógico? Por que normalmente as ilustrações trazem 4 e 6? É uma pergunta simples. Pode ter pelo menos, eu penso em 2 respostas lógicas. Essa não é uma pergunta retórica. Se alguém quiser responder, pode responder. Alguém tem uma ideia por quê? Muito bem. Excelente. Uma resposta, uma explicação teológica da separação dos mandamentos em 2 partes, 4 descrevendo o nosso relacionamento com Deus e os outros 6, os últimos 6, o nosso relacionamento com o semelhante. Mas tem uma outra resposta lógica também. É o tamanho do 4º mandamento. Ele é tão grande que se você colocar 5 do lado de cá, não vai ficar muito estranho, porque os outros são muito curtos. Se você contar aí, tem 96 palavras que Deus usou para descrever a importância de ter um dia de repouso semanal. E usou só 2 para dizer, não matar, não roubar. É importante ou não? O Instituto Barna, há um pouco mais de um ano atrás, fez um estudo muito interessante sobre o tempo que jovens entre 15 a 23 anos, creio, sobre quanto tempo, de 15 a 23 anos, quanto tempo eles gastavam online. E descobriram que, por ano, esses jovens gastaram 2.767 horas, o que é equivalente a 115 dias, é praticamente 1/3 do ano. Então, você calcula mais ou menos assim, 1/3 dormindo, 1/3 ligado na tela, o outro, não sei o que eles fazem, o outro terço comendo, trabalhando ou estudando, tá? Mas 1/3 da vida dos jovens hoje, em média, é gasto ligado na tela. E aí tem quantas horas os 2 grupos ali, cinza, meio cinza e escuro, preto, está entre aqueles que guardam, ou observam, ou gastam algum tempo em temas espirituais. E vocês veem aí que os que não vão à igreja, o grupo maior, os que vão à igreja, gastam cerca de 10 vezes mais tempo na internet, ou em coisas conectadas com Wi-Fi, do que com coisas espirituais. E os que não são frequentadores de igreja, cerca de 20 vezes mais tempo ligado numa tela do que gastam tempo em coisas espirituais. Isto está sendo considerado como uma Babilônia digital, porque toma atenção e consome a vida, não apenas dos jovens e adolescentes, mas de todos nós.
desviando a nossa atenção daquilo que deveria ser o espiritual, realmente a prioridade em nossa vida, para distração, que nós podemos chamar de diversão, informação. Você pode dar o nome que você quiser, mas na verdade é uma distração do tempo que poderíamos gastar meditando nas coisas de Deus. Você tem os dois modelos bíblicos das duas grandes cidades, né, que são assim meio que concorrentes ou conflitantes, os dois conceitos de Jerusalém e de Babilônia. Jerusalém havia uma religião, Babilônia pluralista. Jerusalém, o pace da vida, né, o estilo de vida era cíclico, era mais devagar. Babilônia era acelerada. Jerusalém era homogênea. Deus tinha um plano de que todos aqueles que viessem, mesmo que não fossem do povo de Israel, mas que assimilassem os princípios da palavra de Deus e conhecessem a importância do ciclo semanal, da guarda do sábado. E por isso, os profetas falam, especialmente Isaías menciona, o eunuco, o estrangeiro, aqueles que estiverem aí junto com o povo de Deus, também iriam desfrutar das bênçãos da guarda do sábado. Jerusalém havia um controle central, Babilônia descentralizada. Jerusalém era um estilo de vida simples e Babilônia era complexa. Na Bíblia, Jerusalém é vista em oposição à Babilônia. Jerusalém tem um Deus, Babilônia tem milhares. A vida de Jerusalém tinha pausas e ciclos semanais e também festas durante o calendário para marcar momentos importantes na vida espiritual do seu povo. Babilônia, a vida não para, não tem energia suficiente. Em Jerusalém, os valores são definidos pela palavra de Deus. Logo, a vida tem um controle central, que era a lei de Deus. Logo, a vida é simples, é doce, é definida. Em Babilônia, com seus milhares de deuses, cada um escolhe os seus valores conforme a conveniência pessoal, e logo a vida não tem um centro, um propósito, uma direção. A vida é complexa, tem momentos que você sabe que está alegrando seus deuses, mas é impossível alegrá-los o tempo todo, e são muitos. Os ídolos são diferentes. Para Jerusalém, talvez o orgulho religioso. Para Babilônia, tem que ver com o seu desempenho. Você não pode ser você, tem que encaixar-se para não perder as oportunidades que são únicas, e pode ser que o seu Deus vai ficar irado com você na próxima curva da vida. Deus quer que a gente pare com esse ciclo ininterrupto de correr atrás de uma vida que não para. Deus quer redimir bairros, cidades inteiras, sociedades, porque eles estão cheios de pessoas feitas à sua imagem. Assim que imagine que nós somos como uma tela de pintura, cada um de nós, e Deus tem um plano de estampar nessa tela, de pintar nessa tela a sua imagem. E o sábado é a tinta que Ele usa para ajudar a pintar em nossa vida a sua imagem. Se você não toma tempo, se não para de maneira regular para refletir nas coisas espirituais, e até mesmo, você pode dizer, não, mas eu vou à igreja todo sábado. Mas qual é a influência que o culto tem na sua vida? E o restante das horas do sábado? Ainda bem que temos o culto na igreja, e ainda bem que você veio aqui. Mas e o restante das horas do sábado? Como começa, como termina o seu sábado? Como você desfruta do restante das horas desse dia? Bem, a lição de número 11 nos fala bastante sobre esse assunto, né? E nós vamos ler alguns textos sobre que nos relembraram aqui. Esse primeiro texto diz, tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem. Eu acho que a gente vai ficando velho e começa a ter algumas manias, né? Não perguntem para ler, né? Mas tem manias que são boas, eu acho pelo menos, né? Por exemplo, eu chego de viagem, pego a minha mala, despejo a roupa no chão e separo em 2 montes e lavo tudo, porque eu sou bem organizado, né? Eu sei que lavar roupa tem que selecionar a roupa escura e clara. A Leila não concorda comigo, ela diz que tem outras maneiras de selecionar, mas para mim só tem 2. E eu lavo uma máquina com roupa escura, põe para secar, e a outra clara. Em pouco tempo já está tudo pronto, dobrado, já pode pôr na mala de novo, se precisar ir no dia seguinte, né? Mas eu faço isso todas as vezes que eu volto de viagem. Não ontem, que já cheguei tarde
E hoje é sábado. Está lá na entrada da porta ainda, né? Mas hoje à noite ela não escapa. É um costume. Mas no sábado, não é o dia para lavar a roupa porque não deu tempo durante a semana. Não deveríamos... O que mais a irmã White menciona? Ela menciona aí o cuidado da roupa, o tempo para cozinhar, escovar os sapatos. Naquele tempo que engraxava o sapato, né? Não sei quantos ainda fazem isso. E tomar o banho. Sexta-feira, antes do pôr do sol, é dia de tomar banho. Se não toma os outros dias, pelo menos na sexta-feira. Vocês podem achar engraçado, mas isso é mania de brasileiro, né? Tomar tanto banho assim, né? Todo dia. E muitas vezes, eu sei que a maioria de nós tomamos de manhã e de tarde, né? Mas eu tive um professor, ele era do norte da Europa, e ele falou na classe, ele estava contando como era guardar o sábado lá no norte da Europa, quando ele era criança. Então ele disse que quando a gente ia tomar o sábado da semana, não é o sábado de cada dia, né? O banho para o sábado, que era o único da semana, porque na época de aulas, eles voltavam da escola, já era muito tarde, e o pôr do sol é muito cedo, 3h30, já estava escurecendo, então eles tinham que tomar o banho da semana para o sábado, na quinta-noite. É meio estranho para a gente pensar, né? Um banho por semana, como é que fica o resto da semana? Não me pergunte, eu não sei, né? Nunca tive essa experiência, mas um banho preparatório para o sábado, creio que é isso que o irmão White estava se referindo, é um dia especial. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimento, nem divertimentos que não e outras ocupações mundanas. Quando deve terminar a preparação para o sábado? O que é que ela diz? Antes do pôr do sol, na sexta-feira. Ponde de parte todo o trabalho secular e fazei desaparecer os jornais profanos, ela diz. Antes do pôr do sol. Eu sei que é difícil. Para nós também é. É uma luta, é um desafio semanal, é uma prova semanal. E por isso eu relembro que o que o mandamento diz. Para que nós possamos desfrutar do sábado, nós temos que começar a observância no primeiro dia da semana, nos preparando para chegar lá. Às vezes não conseguimos, mas podemos pedir perdão a Deus e forças para que na próxima semana possamos ser mais fiéis a Ele na guarda do sábado. A segunda pergunta do tema dessa semana falava: em que momento da sexta-feira deve toda a família ser reunida para cantar, orar? O que ela diz? Na hora do pôr do sol? Ela diz: antes do pôr do sol, já deveríamos estar aí, preparados. Que desafio, não é mesmo? Ou para vocês é fácil? Aqui mais ainda, porque varia o horário de pôr do sol, mais complicado ainda. Para nós que vivíamos num lugar onde o pôr do sol não mudava muito durante o ano e as estações do ano, até era um pouco mais fácil de se organizar. Mas principalmente quando chega o inverno e o pôr do sol é tão cedo, é mais difícil se organizar para estar preparado para o pôr do sol. Mas essa é a sugestão que nós recebemos. O que é que deveríamos fazer? Estudar a palavra, cantar e orar. 3 coisas, bem simples a sugestão que a irmã White nos apresenta. Terceiro, além da abstenção de trabalho físico, que outra disciplina é fundamental para a correta guarda do sábado? O que ela diz? Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. Então, não é apenas a parte motora física, a observância física do sábado, é a observância espiritual, é desconectar das coisas que nos afastam de Deus e nos levar para mais perto de Deus. O quarto mandamento é transgredido mediante conversas sobre coisas mundanas, leves ou frívolas. Que devem fazer os pais para evitar que os filhos percam as bênçãos do culto público? Os pais e mães devem tornar uma regra que seus filhos assistam o culto público no sábado. Eu não sei de vocês, mas era interessante que em casa, meu pai não era adventista. Minha mãe era adventista.
Mas meu pai sempre nos apoiou e muitas vezes nos levava à igreja. Ficava dormindo dentro do carro, mas nos levava até a igreja. E algumas vezes, quando adolescente, eu lembro que estava fazendo assim, corpo mole, como quem vai ficar, e meu pai, que não era adventista, ajudava a colocar a gente, na hora certa, dentro do carro, pronto para ir para a igreja. Levou muito tempo, levou mais uns 15 ou 20 anos para ele tomar a decisão e se tornar membro da igreja. Eu tive o privilégio de batizá-lo. Mas ele foi usado por Deus, ainda que sem praticar, mas ele sabia da importância do culto público. E como é difícil levantar no sábado. Não, para vocês não, né? Acho que só lá em casa que era difícil. Acordar as crianças, preparar para o sábado. Durante a semana, é aquele entusiasmo, né? Para ir para a escola. Alguns, né? Outros não. Mas no sábado parece que sempre é o dia mais difícil de levantar. E o irmão White sugere que no sábado a gente deveria levantar mais cedo, para não nos atrasarmos para a escola sabatina e para o culto. E para facilitar, ela ainda diz, preparar-se na véspera, deixar a roupa arrumada, separada, a roupa que vai ser usada, para que possa facilitar o processo, principalmente quando temos crianças em casa. Número 5, como deve ser a roupa com que os nossos filhos e nós mesmos vamos à igreja? Ela diz, todos devem ter uma roupa especial para assistir aos cultos de sábado. Não necessariamente, eu não sei, em algum momento a gente decidiu que deve ser uma roupa mais social. E essa é a convenção que a gente tem hoje. Eu até questiono um pouco isso quando a gente viaja em outros países e você vê, às vezes, uma desconexão da maneira como os membros da igreja vão à igreja, de que maneira vão vestidos à igreja. Eu lembro de visitar uma igreja bem no sul, que é the southernmost city in North America, Key West, e ali nós temos 2 igrejas. Nos lugares bem ao sul, que alguns dizem que é tão perto de Cuba que você pode ver, é mentira, não pode ver que é 90 milhas, ninguém enxerga mais que 20 quilômetros por causa da curvatura da Terra. Bem, mas esse é outro momento, você sabia, né? Não havia necessidade. Mas nessa cidade, que é praticamente no meio do Caribe, calor o ano inteiro, temos lá, pelo menos tínhamos até pouco tempo, 2 congregações. Uma, os homens vão de terno preto na igreja, gravata, e as mulheres de chapéu. Na outra, alguns vão até de bermuda na igreja. Não vou julgar quem está certo e quem está errado, tá bom? Mas eu estou só descrevendo que, às vezes, colocar essa roupa especial, que a irmã White menciona, eu não creio que ela está dizendo que tem que ser colocar uma coisa tão especial que ninguém na cidade usa, nem para funeral. Falando em funeral, uma vez eu estava em Long Island, aí perto de Nova York, e no final da ilha de Long Island, é uma ilha bem comprida, por isso chama Long Island, né? Óbvio. Tem uma cidade chamada Riverhead, ou agora eu já falei o nome da cidade, eu não ia falar para não identificar com a igreja, agora é tarde. Deleta aí, por favor. Tá? Mas eu ia num sábado, eles estavam num período que não tinha um pastor naquela igreja e me pediram para dirigir a Santa Ceia, e eu fui. Mas sabendo a cultura daquela região, eu fui preparado de terno escuro. Mas era alto verão. Era no final de junho, acho que o último sábado de junho, estava um calor horrível, uma umidade bem alta, uma região assim turística, e em frente ao prédio da igreja estava tendo uma feira. E nessa feira tinha turistas, pessoas da cidade, a maioria de shorts, bermuda, usando sandália, e nós saímos do fundo da igreja, saindo do lava-pés para entrarmos para a Santa Ceia, e eu estava acompanhado de 3 ou 4 homens, todos de terno preto, camisa branca, e ainda os diáconos estavam usando luva branca. Aí eu fiquei imaginando, quem estivesse lá na rua, né, do outro lado da rua, olhando pela cerca, que era uma grade de metal, aqueles homens vestidos de preto, com luva branca, andando por trás de uma igreja, você acha que eles teriam interesse de visitar aquela igreja algum dia? Não sei, fico para vocês pensarem, não? Número 6, mas o princípio é ter uma roupa especial, reservada para o dia de sábado. Como Deus considera os pais que permitem os filhos
brincar no sábado. Ela fala, quando consentis que eles... quando consentis que eles perambulem, né? Tradução que foi usada aí, ou permitis que brinquem no sábado, Deus vos considera, o quê? Transgressores do sábado. Bem, isso cria aí um princípio, né? Que eu ouvi certa vez. Eu estava num culto uma vez, numa associação em que eu trabalhei, e no culto, segunda pela manhã, era o dia que geralmente a gente gastava mais tempo no culto, e teve uma discussão sobre a guarda do sábado. E aí um dos vice-presidentes da associação falou o seguinte, eu aprendi quando era criança, de que existe um princípio para a guarda do sábado. Tudo que dá prazer, é bom, é gostoso e alegre, não pode. E aí, é isso que ele aprendeu quando era criança. E eu fico pensando, ele não concorda com esse princípio, tá? Mas será que é assim que estamos ensinando os nossos filhos? Tudo que eles gostam de fazer, não pode fazer no sábado? Como é que nós vamos chamar, então, o sábado santo, dia deleitoso, né, que traz alegria do Senhor? Onde é que poderemos encontrar aí o equilíbrio, né? Teremos que criar condições para que desenvolver no dia de sábado, nas horas dos sábados, atividades que tragam prazer, alegria aos nossos filhos, sem desviar do propósito central, que é a comunhão com Deus. Como fazer isso? Para isso vocês são pais, né? Essa é a responsabilidade que nós temos, de tentar criar oportunidades para gastarmos tempos juntos com os nossos filhos, para que eles possam desfrutar com alegria das horas do sábado. Que coisas... Que coisas, número 7, os pais podem fazer para tornar um sábado um dia alegre para os filhos? Os pais podem... que diz lá? Os pais podem levar os filhos ao ar livre para ver a Deus na natureza. Mas no sábado é o dia que a gente vai na igreja, aí tem ensaio, tem comissão da igreja, quando sair daqui já escureceu, né? E hoje está muito frio para ir no meio da natureza. Coloque um agasalho nas crianças que eles vão correr lá fora, não se preocupe. Pode estar nevando, pode estar chovendo, melhor ainda com chuva, né? Porque aí tem poça d'água para brincar. As crianças sempre estão dispostas a brincar ao ar livre. Nós é que muitas vezes temos preguiça, né? Ou não queremos que sujem a roupa, ou molhe o sapato, e aí não queremos levar eles para fora. Precisamos encontrar tempo, mesmo em meio às responsabilidades que temos, depois do culto de adoração, para dedicar tempo aos nossos filhos, para que eles tenham oportunidade de desfrutar das horas do sábado, fora, ao ar livre, considerando as coisas da natureza. Como devemos terminar o sábado? E Ellen White conclui dizendo, ao pôr do sol, elevai a voz em oração, cânticos de louvor, celebrando o findar do sábado. Assim que hoje eu gostaria de desafiá-los a pensar não apenas sobre a guarda do sábado estrita do que pode ou que não pode fazer no dia de sábado, mas quero desafiá-los a desenvolver um conceito mais amplo de quem você é, que você foi criado à imagem de Deus e para ter comunhão com Deus. E como é que nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade? Com hábitos espirituais. Vocês sabem que é através dos nossos hábitos. Hábitos repetidos formam as ações repetidas formam um hábito e os hábitos formam o caráter. E o caráter é a única coisa que vamos levar para o céu. Quais são as ações que nós poderíamos fazer de forma repetida para desenvolver hábitos espirituais? Aí está. Momentos de oração regular, divulgar boas novas, silêncio, encontrar momentos de solitude, né? de silêncio, introspecção e meditação, leitura da Bíblia, retiro trimestral, jejum, retiro espiritual, descanso sabático. E eu seleciono em 3 partes todos esses hábitos, essas ações que nos ajudam a desenvolver a espiritualidade. Eu gosto sempre de dividir as coisas em 3, tem uma razão muito importante para isso, sabe por quê? Porque em 3 eu lembro, mais de 3 eu já me esqueço. Então 3 é mais fácil de lembrar, tá? Então como é que você pode desenvolver a sua vida espiritual? Fazendo 3 coisas. Isso está baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Consagração diária, descanso semanal
e retiro trimestral. É bem simples. Dá até para memorizar, né? Até eu me lembro disso. Renovação diária. Ellen White menciona, né? Cada dia deveríamos gastar 1 hora refletindo, principalmente nos últimos dias, na última semana da vida de Cristo, do seu ministério e sacrifício por nós. Descanso semanal é o sábado semanal. E o retiro trimestral? Ah, mas quem é que faz isso? Bom, eu tenho esse plano, nem sempre consigo fazer. Mas algumas vezes eu faço. Recentemente eu fiz numa viagem, eu tinha que estar domingo para iniciar um programa num outro país, e não queria viajar no sábado, e também não queria sair na quarta-feira, para não ficar tanto tempo longe, né? Então eu dividi a minha viagem e parei um pouco antes, e passei o sábado num lugar, numa cidade, e eu fui para esse jardim, um jardim botânico na cidade, apenas com a minha Bíblia e uma garrafa de água. Não comi o dia inteiro, e isso não é normal, tá? Normalmente, se eu não estou jejuando por motivo espiritual, eu tenho dor de cabeça, pressão baixa, não sei se alguém tem esse problema aqui, né? E essa hora já está começando a bater, né? Já está quase. Não se desespera, daqui a pouco chega o momento para isso, né? Mas quando eu separo um dia para jejum por motivo espiritual, não sinto dor de cabeça. E passou o dia rapidamente, apenas naquele dia eu levei a Bíblia e levei o livro Caminho a Cristo. Eu tomei, aquele dia eu decidi ler o livro inteiro, Caminho a Cristo, e resumir cada um dos capítulos, tirar algumas citações e resumir o pensamento central de cada um deles. Planeje você como que você poderia fazer isso. Pode ser que não seja um fim de semana, pode ser que nem seja um dia inteiro, mas tome algumas horas que seja, 4, 6, 8 horas, vai com seu carro num parque, ou na frente da Bahia, num parque, em que você possa parar, desliga o telefone e apenas com a sua Bíblia, gaste algumas horas com Deus. Nós precisamos encontrar alguns momentos, diariamente, semanalmente e de vez em quando. Renovação diária, descanso semanal e retiro trimestral. Passei aí, sentado nesse banco, o dia inteiro. No final do dia, peguei a bicicleta que eu tinha alugado, voltei para o hotel e no dia seguinte, bem cedo, peguei o próximo avião e fui embora, né? Como podem as crianças obter mais correto conhecimento de Deus e seu Espírito, ser mais impressionado do que passando parte do tempo ao ar livre? Não em brincadeiras, mas na companhia dos seus pais. Muitas vezes, os pais dificilmente veem os filhos durante a semana. É verdade ou não? E antigamente a gente pensava, é só o pai, né? A mãe fica com os filhos. Não, hoje é pai e mãe. Muitas vezes durante a semana, eu lembro, nós, quando morávamos lá em Massachusetts, as crianças, principalmente no inverno, né? As crianças saíam de manhã cedo, estava escuro, pegavam o ônibus. Quando voltava o ônibus, já estava escuro de novo. E o dia tinha passado. E nós não tínhamos oportunidade nem de gastar aí 15 minutos ao ar livre. Esse é o tipo de vida que a gente tem, que a maioria das famílias tem hoje. Mas nós precisamos intencionalmente encontrar maneiras para tomar tempo para aquilo que é prioridade. Devemos tomar o sábado tão importante para os nossos filhos, para a nossa família, que sua volta semanal seja saudada com alegria. E não como alguns diziam, né? Chegou o dia feliz de novo. Quando é que esse dia feliz vai terminar? Ansiosamente as crianças deveriam estar aguardando para a chegada desse dia. Você tem que criar alguma coisa na sua rotina semanal, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, para que eles estejam ansiosamente aguardando a chegada do sábado. E fazer coisas no culto pôr do sol do sábado, durante as horas do sábado, que eles fiquem ansiosos aguardando quando é que esse dia, realmente, que seja um dia feliz, vai chegar. Desse modo, os pais poderão fazer do sábado o que em realidade deve ser. Assim que eu quero dar uma tarefa para vocês, hoje, tá? Principalmente aqueles que têm filhos pequenos. Hoje à tarde, durante o sábado, leve seus filhos. Se você não tem filhos com você, leve seu esposo, sua esposa. Se você não tomar tempo para levar sua esposa em algum lugar, pode ser que alguém leve, né? Ou um amigo ou amiga, leve a um passeio em meio à natureza e participe com eles
de atividades que revelem o amor de Deus através de sua criação. Depende de você, intencionalmente, tomar essa decisão e fazer algo a respeito. Eu estou planejando já o que eu vou fazer, tá? Eu sei que vocês estão rindo aí, não sei o que aconteceu. Mas é nossa responsabilidade individual. Para que possamos realmente falar, como diz o profeta Isaías, né? Que os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos se guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança que eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei o quê? Alegria. O sábado está conectado com alegria. Se não estiver, tem alguma coisa errada na maneira como estamos guardando o sábado. Mais especificamente, Isaías menciona no capítulo 58, verso 13, e o Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado, não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado, considerem o sábado como o quê? Um dia de... Está difícil de ler, né? Está muito claro. Um dia de festa, é um dia de alegria. Não deve ser um dia de um peso, pode, não pode, um monte de restrição. Não, substitua aquilo que você acredita que não deve por algo que deve e que pode contribuir com o espírito da guarda do sábado. Assim, com alegria, como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado, guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar, não cuidem de seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Lembre-se que a sua vida é como uma tela, e Deus está planejando escrever nessa tela, imprimir nessa tela a sua imagem, e Ele faz isso através do sábado. Sábado, não apenas o sábado, o sétimo dia, mas o encontro espiritual que você deve ter a cada dia, renovação diária, o repouso semanal e o retiro trimestral. Se não permitirmos o ritmo de descanso em nossas vidas, extremamente ocupadas, a doença se tornará o nosso sábado. Quero ler isso de novo para vocês, porque essa citação foi escrita uma pessoa chamada Miller, mas foi copiada por alguém da nossa família que perdeu a mãe não faz muito tempo. E ele identificou a necessidade do descanso, de tomar tempo, como um dos fatores que ceifou a vida da sua mãe, de forma tão cedo, tão prematura. E esse autor diz assim: se não permitirmos o ritmo de descanso em nossas vidas, extremamente ocupadas, a doença se tornará o nosso sábado. E aí, sem você querer, da maneira que não planejou, da forma que não gostaria, pode ser pneumonia, câncer, um ataque de coração ou até mesmo a morte. Criarão um sábado, uma interrupção, neste ciclo interminável da correria que temos em nossa vida. Procure desenvolver em sua vida, através dos princípios de renovação diária, descanso semanal e retiro trimestral, criar a oportunidade para que Deus impressione a sua vida e possa criar de você essa obra-prima, apresentando Jesus como a nossa identidade, trazendo liberdade e resistência, para que tudo o que fizermos possa vir trazer a imagem de Deus na vida de cada um de nós. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Amém. Existe um hino no nosso inário que eu me lembro muito dele quando era criança, na hora do culto. Acho que vocês estão preparados, né? Para ele. Joias. Tá? É um hino que eu cresci ouvindo e sempre pensei que era um hino somente para as crianças. Mas nós vamos cantar agora. Para mim vai ser um momento de recordação daqueles momentos, como eu disse, tínhamos em casa, meus pais não estavam juntos no comprometimento com Deus, mas meu pai sempre apoiava os momentos de culto e que a gente fosse à igreja também. E eu lembro com carinho, com muita saudade, aqueles momentos que eu passava com minhas irmãs, na hora do pôr do sol, cantando alguns hinos como esse, que Cristo vem em busca das joias.
Só que naquele tempo a letra era um pouquinho diferente. Dizia mais ou menos assim: a dor no serão, né? E eu me lembro que eu era bem pequeno e eu ficava pensando: que dor é essa, né? A dor no serão. E eu ficava... Bom, hoje mudaram a letra, agora está mais fácil de entender o significado do hino, né? Mas são coisas que a gente, como criança, nunca esquece. Olha que isso já faz mais de 50 anos e ainda está gravado na minha mente. Eu lembro que a nossa filha era pequenininha, né? E a gente começou a cantar aquele corinho do Vaso Novo, né? Bem, ela tinha o jeito próprio dela cantar. Não vou contar agora, porque pode ser que a essa altura ela já se conectou no FaceTime. O culto deles já terminou. Mas ao cantarmos esse hino, eu quero pedir que vocês nos ajudem ao cantarmos, que você procure lembrar de alguma recordação, se você teve esse privilégio de crescer num lar cristão e como isso impactou sua vida. E também pense como Deus está preocupado em vir buscar a cada um de nós, que somos joias preciosas. Nem imagine os nossos filhos e os nossos netos. Ontem eu tive que fazer uma ligação difícil. Eu tive a semana inteira esperando para fazer essa ligação. Um colega meu de escola, você se lembra dele? O Carlos Ramos. Ele perdeu, a semana passada, perdeu a filha, o genro e 2 netos pequenos, 4 e 2 anos, num acidente. São missionários, eram missionários, os 2 médicos trabalhavam no Paraguai, estavam retornando para a Argentina. Um acidente fatal, que, pelo que indica, morreram instantaneamente no acidente. A minha nora conhecia muito bem a família. Eu conhecia bem o pai, estudou no nosso tempo. E eu passei a semana inteira querendo ligar para o Carlos e eu não conseguia. Sabe por quê? Eu não tinha palavras. Ontem eu estava no aeroporto para voltar para casa e finalmente eu liguei. E eu disse para ele: não imagino, não faço ideia que vocês estão passando. Por isso, eu não tenho palavras. Só quis ligar para dizer que nós estamos orando por vocês, para que Deus dê força, para que vocês possam resistir esse momento tão difícil, que não tem explicação e não existe palavras no vocabulário, em linguagem, em idioma algum desse mundo que possa descrever a dor de um pai e uma mãe perder filhos e netos de uma maneira tão estúpida, tão inaceitável como um acidente dessa maneira. Nós não temos uma segunda chance de criar os nossos filhos e de ajudar os nossos netos ou as crianças da nossa igreja a crescer espiritualmente e terem em sua vida as impressões digitais do Criador e refletir quando crescerem, quando se tornarem adultos e estiverem então estabelecendo a sua família, que possam realmente refletir a imagem do Pai. Cristo vem à terra em busca dessas joias. Que Deus nos ajude para que possamos realmente ajudar os nossos filhos e as crianças da nossa igreja a estarem preparadas para o encontro com o Senhor. Vamos colocar de pé e cantar esse louvor. Estrelas da aurora brilhando
seguem a Cristo, são-lhe joias e cajoias de muito valor, como estrelas da aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, para sempre estar. Mais uma vez o coro. Como estrelas da aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, para sempre estar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pela oportunidade que temos de poder vir à igreja, de adorá-lo, estudar a Tua Palavra, cantarmos hinos de louvores e meditar na importância de termos um descanso sabático, um momento especial de reflexão espiritual, para que possamos reavivar a nossa fé, recarregar as energias que tanto precisamos para manter uma fé viva em constante comunhão contigo. Esteja, Senhor, abençoando essa igreja, cada um de nós individualmente, para que possamos ser realmente como joias preciosas, a coroa de Cristo. E os nossos filhos e netos, as crianças dessa igreja, possamos de alguma maneira ajudá-los também, impressionando com os princípios da Tua Palavra, com a alegria de Te servir e desfrutar do dia especial de adoração no dia de sábado, no culto diário, nos momentos de devoção diária e encontrando momentos na nossa tão agitada vida para refletirmos na importância daquilo que é mais importante, darmos prioridade a Ti e a Tua Palavra. Aceita, Senhor, a nossa entrega. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que temos falhado e ajuda-nos, pelo poder do Teu Espírito, a sermos mais eficientes, para termos uma vida mais bem organizada, para crescermos espiritualmente, nós individualmente e a nossa família. Continue, Senhor, conosco nesse sábado. Dá-nos uma refeição em conjunto alegre, que possamos desfrutar desse alimento com a Tua bênção. Abençoe de forma especial aqueles que prepararam e que possamos sempre ter o coração agradecido todos os dias da nossa vida, com a certeza de que muito em breve vamos ver Jesus voltando e poderemos viver para sempre no Teu reino. É o que pedimos em Seu nome. Amém.